Olá, eu sou Ana Paula Silveira, estou como supervisora da Educação Especial da Primeira Diretoria Regional do Estado do Rio Grande do Norte e estamos agora no nosso segundo vídeo de formação a respeito das funções e papel dos profissionais da educação especial. Vamos lá. Aqui eu trago mais uma vez, né, como deve funcionar essa articulação entre escola e secretaria, que funciona escolas e professores diretamente com a primeira diretoria regional ou as suas respectivas directs, e nós fazemos essa mediação junto à SUESP sempre que necessário, ok? Então, nós trazemos aí qual a diferença entre função e papel. Acredito que seja bem interessante a gente entender essa compreensão. A função, ela trata do que se faz, das tarefas, trata-se da missão que você tem. Já o papel diz respeito ao que se representa, é você em relação aos outros, é o modo como você conduz suas ações. E isso faz toda a diferença no processo de inclusão nas escolas, tá? Se a gente vai ser só meramente o profissional que faz as tarefas, que executa as tarefas, ou se realmente a gente vai trazer significado para este processo, né? Da forma como nós iremos conduzir nossas ações, nossas articulações, nossas mediações com a comunidade escolar como um todo. E aí a gente vem de forma um pouco mais específica do que no vídeo anterior, o que deve fazer este profissional da educação especial? Aquele que atua em sala de aula. Primeiro, o professor ele é aprovado por concurso efetivo ou por processo seletivo para o cargo de professor da educação especial em formação de pedagogia básico, tá? Isso pelo edital do primeiro concurso que tivemos no estado em 2015. O que deve fazer? Primeiro, colaborar com o professor titular na mediação do processo de ensino-aprendizagem do educando. Segundo, atuar de forma articulada com os demais professores da sala de ensino comum e da sala de recurso multifuncional, quando houver, e coordenação pedagógica. Terceiro, participar das atividades promovidas pela comunidade escolar, colaborando para a plena participação do estudante com NEE. Outra, realizar o planejamento sistemático com a equipe pedagógica da escola e com os professores da classe de ensino comum e da sala de recurso multifuncional, mediado pela coordenação pedagógica. Esta é a proposta ideal de planejamento, tá? Que a gente entende que também vai para o processo de planejamento colaborativo, que todos podem contribuir com a construção dele, certo? Elaborar o plano educacional individualizado, no caso o PEI, a partir de contribuições e orientações da equipe pedagógica da escola, tá? Outra, redigir relatório semestral apresentando os objetivos trabalhados durante o semestre e as necessidades específicas, possíveis avanços e retrocessos do estudante nos aspectos acadêmicos, relacionais, de autonomia e participação, tá? Então, todas essas atribuições faz parte do fazer do professor da educação especial. Quanto mais o professor conseguir se articular com os demais profissionais da equipe, da escola em que ele atua, melhor será este processo, este planejamento para o aluno que precisa de um atendimento educacional especializado, tá? Em seguida, nós temos o professor da sala de recursos multifuncionais, que devem ser, como foi dito também no vídeo anterior, o profissional deve possuir pedagogia ou alguma licenciatura e apresente cursos na área da educação especial com no mínimo 180 horas e que passe por uma entrevista com a supervisão da educação especial da DIREC, ok?
O que deve fazer esse professor? Este profissional deve atuar em um espaço físico, com mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos, acessibilidade e equipamentos específicos, onde é realizado o atendimento educacional especializado para estudantes da rede pública da educação especial, matriculados na escola regular de ensino, e deve ser atendido em seu contraturno, com horário agendado. Geralmente, acontecem 2 dias por semana, sendo encontros de 50 minutos cada. Isso pode variar de acordo com a necessidade do aluno, ok? Se é 1 dia, 2 dias, 3 dias. E esse aluno também pode estar matriculado seja no município ou seja na rede estadual. Segundo, o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. O que é que isso quer dizer? Que o aluno não pode só frequentar a sala de recurso multifuncional, ele tem que estar frequentando a sala de aula regular, em seu turno matriculado, ok? Então, esse atendimento, ele complementa ou ele suplementa a formação dos estudantes, com vista em dar mais autonomia e independência na escola e fora dela, tá? Claro que, em alguns casos, esses alunos também vão precisar de um suporte externo à escola. E as famílias devem providenciar, ok? São atribuições ainda, além das citadas anteriormente, elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, que a gente chama de PAEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Organizar também o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recurso. Como eu falei anteriormente, pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, certo? Ainda deve acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum, bem como em outros ambientes da escola. O professor da sala de recurso, ele deve observar que tipo de apoio este aluno venha a precisar no seu processo de aprendizagem. O aluno que tem deficiência auditiva vai precisar de um intérprete ou vai precisar de um outro suporte. Um aluno que tem deficiência visual vai precisar de avaliações que tenham letras ampliadas, vai precisar de uma instrumentação diferenciada dos demais alunos. Então, ele precisa estar atento a essas necessidades, tá? Estabelecer parcerias com áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. A escola, gente, ela tem suas limitações, né? Então, a gente precisa criar uma rede de apoio, seja ela da assistência social, da saúde e de outros setores que possam contribuir com essa acessibilidade, ok? Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos. Isso também é muito importante, essa articulação com toda a comunidade escolar. Ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, tais como tecnologias de informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o Soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade, entre outros, tá? Promovendo sempre a autonomia desse aluno. Estabelecer ainda articulações com os professores de sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, de acessibilidade dessas estratégias. Promover também atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde e da assistência social, como eu falei há pouco. Então, como vocês veem, o profissional que atua na sala de recurso multifuncional, ele não deve se limitar apenas aos atendimentos marcados e agendados com os alunos. Ele deve participar de todo o processo de orientação,
de formação, inclusive, dentre todos os profissionais que atuam na escola, professores, funcionários, os colegas desses alunos, né? Equipe gestora, família, ok? Em seguida, nós temos aí professor tradutor e intérprete de Libras. Este profissional, ele deve ter licenciatura plena em letras Libra e ou licenciatura plena em qualquer área de conhecimento com certificação ProLibras ou pós-graduação em Libras fornecida por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. Dito isto, nós temos aí como atuação dos professores tradutores e intérpretes de Libras. Atua em sala de aula, junto ao estudante, na tradução dos conteúdos e do que se fizer necessário. É responsável por planejar aulas e atividades escolares junto aos professores regentes das diversas disciplinas curriculares, em consonância com o PPP da unidade, né, com o projeto político-pedagógico, e junto com a coordenação pedagógica. Traduzir e interpretar em Libras as aulas ministradas pelos professores regentes, bem como fazer atendimento educacional especializado em Libras, reforçando os conceitos dos conteúdos curriculares e o aprendizado da língua portuguesa como L2 nas unidades de ensino onde encontram matriculados alunos, ok? Então, este profissional estará sempre ao lado do nosso aluno da rede pública de ensino no acompanhamento das suas necessidades pedagógicas. Além disso, ele avalia o processo de ensino e aprendizagem e seus resultados no tocante a Libras, tá? Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva, registrar práticas escolares de caráter pedagógico, desenvolver atividades de estudo e formação de Libras junto aos professores de Libras para os profissionais da rede estadual do ensino, ou seja, o intérprete, ele também deve articular-se com os professores de Libras, caso exista em sua escola, ou em outros, como, por exemplo, o centro, como o CAIS, para promover essas formações com os demais profissionais da escola, ok? Participar de atividades educacionais e comunitárias da escola. Então, o professor intérprete de Libras, tanto quanto os outros, também não deve só estar ali limitado àquele atendimento de tradução e interpretação em sala de aula. Ele também deve estar em todos os outros contextos da escola. E o outro profissional seria o professor de Libras, que é o profissional com licenciatura plena em Libra, em letras Libra, e ou licenciatura plena em qualquer área de conhecimento com certificação ProLibras ou pós-graduação em Libras, fornecida por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. Ok? Então, este professor, ele deve atuar com estudantes com deficiência auditiva, surdez, e o corpo docente na escola, desenvolvendo suas funções no contraturno, geralmente alocado na sala de recurso multifuncional, auxiliando no processo de alfabetização e aperfeiçoamento da Libras, ok? Auxiliando no processo de alfabetização e aperfeiçoamento da Libras. Qual é o diferencial do professor intérprete de Libras? O professor intérprete vai estar em sala, fazendo a interpretação e tradução dos objetos de conhecimento das disciplinas, na sala de aula. O professor de Libras, ele vai estar num ambiente extra-sala, tá? Onde ele vai estar exatamente auxiliando neste processo de alfabetização junto com o professor intérprete, ok? Entre suas funções está planejar aulas e atividades escolares junto aos professores regentes das diversas disciplinas curriculares, em consonância com o PPP, junto também à coordenação pedagógica. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem e seus resultados, desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural, nessa perspectiva inclusiva, desenvolver atividades de estudo e formação de Libras para os profissionais da rede estadual de ensino, seja dentro da sua escola ou também aliando-se a outras escolas que se fizerem necessário. Desenvolver atividades também educacionais e comunitárias na escola.
fazer atendimento educacional especializado em Libras, reforçando os conceitos dos conteúdos curriculares no aprendizado aí da língua portuguesa como L2. Ok? Então, esses são os 4 profissionais que atuam diretamente com este aluno, além daqueles citados no primeiro vídeo, como, por exemplo, o cuidador, que não é professor aqui, mas é um técnico de enfermagem que trabalha com suas nas questões fisiológicas dos alunos que precisam, certo? E os demais, todo esse trabalho, toda essa articulação, ela deve ser feita através desse processo de um trabalho colaborativo, para que todos da comunidade escolar tenham acesso a esses alunos, entendam como eles funcionam, ok? No segundo vídeo, concluímos aqui e nos encontramos aí no nosso terceiro vídeo formativo.